mais um resultado de backtest aí saindo do forno. Esse aqui agora é o 123 no Eden dos trades, tá? Esse setup ele tem como base o formato de um padrão muito conhecido, que é o 1, 2, 3, que consiste em mínima mais alta, mínima mais baixa, mínima mais alta. Então isso aqui entende-se como um fundo. 1, 2, 3. Então esse aqui é a formação de candle padrão para o início da operação. E ele tem também como base a média exponencial de 8 períodos e 80 períodos. Então, se os fechamentos estão acima dessas duas médias, entende-se como Eden dos trades. Se eu tenho a formação de 1, 2, 3, padrão mais sinal permitindo a entrada, tá? Esse é um setup muito comentado, muito explanado no canal do Stormer no YouTube. Então, eu acho que para buscar o conhecimento ali técnico de análise técnica sobre esse setup, nenhum lugar vai ser melhor do que aquele, ninguém melhor para explicar isso que o próprio Storm. Então, se vocês querem conhecer esse setup, entrem no YouTube dele, no Instagram, que ele também tem muito conteúdo sobre isso, tá? O alvo desse meu setup vai ser a amplitude dos três candles. Deixa eu ativar o imã aqui. Então vai ser a amplitude dos três candles duas vezes. Então meu alvo FIBO aqui, ó, vai ser duas vezes. Não tenho saída parcial ainda nesse teste aqui, tá? Poderia colocar uma saída de metade da posição aqui no 161.8 ou sei lá, mas nesse caso aqui é 1, 2, 3, as médias subindo e os fechamentos dos três candles, dos três padrões em cima dos três candles do padrão acima das duas médias, tá? Então, esse aqui é um exemplo de teste para SMTO. Então, aqui já foi um que foi no alvo. Aqui um outro que foi no alvo também. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. 1, 2, 3. A entrada foi aqui, ó. Esse aqui é o meu 1, 2, 3. Acima das duas médias, essa em preto aqui, talvez seja um pouco difícil de ver. Vou colocar em amarelinho aqui. É a média de curto prazo. E a média mais longa é a verde. Então o fechamento foi acima, 1, 2, 3 formado, entrada no candle vermelho, alvo atingido. Isso aqui é uma operação de position trade, tá? Dificilmente um swing trade vai se encerrar na mesma semana. Pode acontecer dependendo do seu risco, né? Mas normalmente 1, 2, 3 são riscos mais longos. Aqui foi um outro trade com sucesso. Ó, 1, 2, 3, fechando acima da média de 80 e da média de 8, alvo atingido. Então dá para ver que são alvos longos e que podem produzir grandes lucros aí. Ó. Aqui foi 6%, quase 7%. Aqui foi 15% em 36 dias, em um mês de operação. Aqui foi 9%. Então, assim, são bons lucros, tá? O nível de acerto desse setup não é muito alto, ele fica em torno ali de 50%, 60%. Alguns papéis bem ruins, na verdade. E eu vou mostrar para vocês aqui o ranking. Então, a gente tem que ter cuidado com esse setup, escolher muito bem os papéis, ver se realmente o papel ali tem um volume que a gente quer operar e fazer sempre o backtest, porque esse setup é um setup que não funciona em todos os papéis. Tem papéis que fica extremamente ruim o resultado desse cara aqui. Agora, o payoff é muito bom para os papéis que tem ali entre 40% e 60% de nível de acerto, tá? Então esse aqui é o setup, esse aqui é o código, se vocês quiserem depois eu posso mandar para vocês, tem 130 linhas aí aproximadamente. Eu limito o meu risco em 15%, então se o meu stop for maior que 15%, eu não entro na operação. Se tiver gap para baixo ou para cima do meu alvo, eu saio na abertura desse candle que produziu gap, então não fico posicionado ali nesses gaps. E é isso, acho que em resumo, bem superficialmente, o setup é esse. O relatório que eu montei é esse aqui. Então, em cima do índice IBRA do mês 7 de 2021, fiz testes para 5, 2
1 ano e 6 meses, tá? Então veja, é, a regrinha permanece a mesma para avaliar quais são os melhores papéis. Então eu tenho primeira nota, payoff, segunda nota, fator de lucro, terceira, win rate, quarta, retorno sobre o capital e quinta nota, percentual de drawdown. E aí eu tenho essa pontuação aqui. Os melhores no período de 5 anos, os cinco melhores foram SMTO, PTBL, MGLU, SUSB e RCSL4. Veja, foram papéis que tiveram nesses períodos grande pernas de alta, né? A MGLU acho que foi o que mais subiu aí nesses últimos anos, SMTO também, Porto Belo também, todas essas aqui, tá? Tiveram um resultado muito positivo, tá? A média de trades ali no período de 5 anos é razoável, você não vai ter trades todos os dias, todos os meses, mas assim, por ser um teste onde você fica posicionado às vezes meses, acho que está muito interessante aqui. O drawdown muito contido para esses primeiros papéis aqui, eu achei bem interessante. E o retorno sobre o capital eu achei muito bom também. A maioria aqui, pelo menos dos 5 primeiros, acima de 50%, tá? Para um drawdown, máximo de 31%, que foi a da BR Malls, tá? O win rate, para vocês verem, ó, o máximo que eu tive aqui foi 66%, mas já não é compensado por drawdown um pouco mais alto, talvez, ó, payoff um pouco mais baixo também. Então assim, tem vários papéis que são bons para operar, assim como tem vários papéis que ficaram aqui no final do ranking. Então eu tenho, por exemplo, o Odontoprev. Eu acertei só 26% das vezes, tem um payoff de 1,41, porém, como eu tenho um nível de acerto muito baixo, meu fator de lucro ficou em 0,5. Ficou horrível. Como eu tenho papéis também, que eu tenho mais de 2.000% aqui, de 20.000% de drawdown. Aí você fala, pô, mas como isso? Aqui a gente não inicia com capital, não tem um capital inicial, um capital final. Aqui eu vou operando ali minha curva e aí eu calculo o drawdown do meu ponto máximo ao meu ponto mínimo. Então se eu tinha é, R$ 100 e eu fui para menos R$ 50, o meu payoff aqui vai ser maior que 100%, entendeu? Então por isso que eu tenho esses payoffs maiores que 100%. Como eu tenho também retorno sobre capital negativo, então 15% negativo, 32%, então tem papéis bons e ruins. Por isso que é importantíssimo você fazer o backtest. Senão você vai querer operar esse setup em todos os papéis, um papel que você gosta, Itaúsa. Um monte de gente gosta desse papel, vai querer operar Ambev e vai tomar na cabeça, entendeu? Então todos os papéis precisam sofrer backtests do que você quer tradear. Então não adianta você tentar usar o mesmo setup. Por exemplo, a Odontoprev é a melhor no IFR2 e a pior no 123 no Eden dos Trades, entendeu? Então isso mostra uma característica do papel. É um papel menos seguidor de tendência e um papel mais de volatilidade. Então a gente tem que saber também qual que é o nosso perfil de trade. Se é um perfil de volatilidade ou se é um perfil de seguidor de tendência, tá? O seguidor de tendência normalmente são setups com muito menos níveis de acerto, com payoffs muito maiores. Os de volatilidade são payoffs muito menores, porém com um nível de acerto muito maiores. Então a gente tem que saber qual desses aí agrada mais a gente, tá? E aí aqui eu tenho um ranking, né? Então eu peguei ali, calculei a média desses 4 períodos que eu testei e gerei esse ranking aqui considerando posições médias, né? Para cada um dos principais fatores que eu considero. Então, alguns papéis que tiveram poucos trades, né, poucas operações, ou não constavam em todos os períodos, eu acabei ignorando. Então, eu tenho aqui papéis, os 10 melhores foram esses aqui, onde eu tenho um payoff médio aqui, por exemplo, para Porto Belo, de 3,22, o fator de lucro de 5,88, até um bom nível de acerto aqui, ó, mas a maioria não segue esse nível de acerto de 76%, 13 trades nesse período, então não é um setup que você vai ter muitos trades. E o drawdown bem contido, né? 7%. Acho que é um drawdown muito interessante aqui. Tá? E aí, com base nisso daqui, você pode calcular o seu fator de risco, você consegue ver a expectativa matemática desse papel, o risco da ruína. Em posts anteriores, eu tenho aqui o cálculo do risco da ruína que você pode fazer usando esses indicadores aqui. Tá? Então, esses aqui são os papéis que agora eu vou levar eles lá para minha conta de simulação, eu vou operar eles por 6 meses
E só depois que eu tiver o resultado desses 6 meses operando, eu vou confrontar com o resultado do meu teste. E aí eu vou verificar se realmente o meu teste condiz com aquilo que o operacional mesmo me resultou. E aí eu vou ver se realmente vale a pena eu seguir com esses papéis aí para conta real, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês esse relatório aqui contendo essa lista de ranking, contendo todos esses papéis. Ó, são mais de 170 papéis analisados. Tem todos os períodos aqui e o que eu considero importante para mim. Então eu sempre carrego aqui o payoff, fator de lucro, win rate, número de trade para saber se eu não estou testando em cima de uma massa muito pequena, valor de drawdown para eu calcular aqui qual que é o meu percentual de drawdown, retorno sobre o capital, e aqui é a posição considerando o ranking que eu montei aqui, tá? Vou disponibilizar isso para vocês. Fechou, senhores? Se vocês quiserem também, posso mandar para vocês o resultado dos meus 6 meses de teste na conta simulação. Posso mandar para vocês também o código desse teste, tá? Para vocês aplicarem aí, para vocês irem usando no dia a dia de vocês. Posso ensinar vocês a fazer algum teste se vocês quiserem. Me sugiram novos testes. E qualquer novidade, estamos aqui. Valeu? Forte abraço e até a próxima.